Olá, meu nome é Ana Carolina, eu toco na Banda Sinfônica Municipal de Bauru e hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre a independência do Brasil e a história dela. Bom, como vocês sabem, a independência foi declarada em 7 de setembro de 1822 e esse acontecimento está principalmente muito ligado com os eventos que foram iniciados em 1808, que foi o ano que a família real portuguesa, fugindo das tropas francesas que estavam invadindo Portugal, vieram fugidos para o Brasil. A chegada da família real no Brasil experimentou um grande desenvolvimento, resultado de uma série de medidas implementadas por Dom João VI, que era o rei de Portugal, como a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, que permitiu o comércio entre brasileiros e ingleses com medidas de destaque no âmbito econômico. Uma das medidas que impulsiona a independência do Brasil. É muito importante ressaltar que, dentro desse contexto histórico, Portugal estava passando por uma crise tanto política quanto econômica, por consequência daquela invasão francesa. E, além disso, havia uma forte insatisfação em Portugal por conta das transformações que estavam acontecendo no Brasil, com toda essa revolução. Sobretudo com a liberdade econômica que o Brasil estava tomando por conta das medidas de Dom João VI. Mas o processo de independência do Brasil só foi acontecer de fato durante a regência de Dom Pedro de Alcântara no Brasil. As cortes portuguesas tomaram algumas medidas que foram bastante importantes aqui, como a exigência do retorno do príncipe regente para Portugal. Ou seja, Dom Pedro não ia mais ficar no Brasil porque o Brasil estava indo para frente e Portugal não queria isso. Portugal queria o Brasil como colônia para sempre. Então eles queriam praticamente tirar Dom Pedro daqui para ele voltar para Portugal, para o Brasil continuar colônia. Só que com essa exigência de Portugal, falando que Dom Pedro tinha que voltar para Portugal, isso resultou numa reação imediata do Brasil, porque eles queriam que Dom Pedro ficasse aqui, porque estava dando certo o processo de independência nas mãos de Dom Pedro. Tanto que, em dezembro de 1821, chegou a ordem exigindo o retorno de Dom Pedro para Portugal, como eu já disse, e a reação decorreu na criação do Clube de Resistência, que era para resistir que Dom Pedro voltasse para Portugal, porque obviamente ninguém queria isso. E em 1822, durante uma audiência do Senado, um documento com mais de 8.000 assinaturas foi entregue a Dom Pedro. Esse documento exigia a permanência do príncipe regente no Brasil, ou seja, fazia parte do Clube da Resistência. Supostamente motivado por esse documento, o Dom Pedro vai dizer aquelas famosas palavras, né? Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. É muito importante lembrar que ao longo de todo esse processo de independência, duas pessoas foram muito importantes nas atitudes tomadas por Dom Pedro: a sua esposa, Maria Leopoldina, e José Bonifácio. O rompimento com Portugal ficou cada vez mais evidente através de algumas medidas aprovadas no Brasil. Por exemplo, em maio de 1822, foi decretado o Cúmplice, que determinava que as leis decretadas por Portugal só teriam validade mesmo caso Dom Pedro aprovasse. Já no mês de junho de 1822, foi determinada a convocação de eleição para a formação de uma Assembleia Constituinte no Brasil. A ordem lida por Maria Leopoldina a convenceu da necessidade do rompimento com Portugal. Ela acabou por organizar uma sessão extraordinária e assinou uma declaração de independência e enviou para Dom Pedro, que estava em viagem a São Paulo. O mensageiro alcançou a comitiva de Dom Pedro já na altura de São Paulo, quando estavam próximos ao rio Ipiranga. Daí, Dom Pedro, dá aquele famoso grito: Independência ou morte! Rola uma fofoca histórica aí, que nesse dia que ele deu o grito às margens do rio Ipiranga, o grito da independência, ele tava com uns problemas de intestino ali, tava com umas dor de barriga. Agora, não é porque o grito de independência foi dado em 7 de setembro que o Brasil ficou independente a partir de 7 de setembro. Obviamente, o 7 de setembro ele não vai encerrar o processo de independência do Brasil, porque esse processo ele vai se seguir com a Guerra da Independência e nos meses seguintes acontecimentos importantes aconteceram, como a aclamação de Dom Pedro como imperador do Brasil, no dia 12 de outubro, e a sua coroação, que ocorreu no dia 1º de dezembro.
Agora sobre o hino da independência, né? Muita gente se confunde, acaba confundindo o hino da independência com o hino nacional, porque tem aquela parte do hino nacional que fala, é o início, né, do hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Não, gente, não é o hino da independência. Por favor, não cometam esse erro. A letra do hino nacional brasileiro é de 1909, e enquanto o hino da independência teve a letra escrita por Evaristo Veiga lá em 1822. A primeira melodia, ela foi feita pelo maestro lusitano Marcos Portugal. E tudo isso aconteceu, o processo de construção do hino da independência, aconteceu antes mesmo do grito de independência ou morte, que simbolizou a independência do Brasil. Só que com o fim do reinado de Dom Pedro I, e depois com a proclamação da República, o hino da independência acabou ficando esquecido por muito tempo e deixou de ser tocado. Até que em 1922, na comemoração do centenário da independência, o hino ele foi resgatado e finalmente voltou a ser conhecido. Mas não se sabe por que ele retornou com a melodia original, aquela composta por Marcos Portugal. Ou seja, tinha uma melodia completamente diferente da melodia que a gente conhece hoje. Na minha opinião, o Brasil ainda precisa ser livre de muito julgamento e, assim, principalmente ter respeito.